Tá vermelho? Alô. Alô. Então, boa tarde a todos, boa tarde nossos amigos da internet, boa tarde também aqui aos presentes, né? Estamos iniciando mais um trabalho aqui na tarde desse sábado. Sempre com aqueles recados básicos, né? Que a casa tem trabalho todos os dias, com exceção das sextas, onde é feito um trabalho para os dependentes químicos. Seus familiares, né? Perdão. E o serviço também de assistência social, né, da casa. A casa colabora com 72 famílias aí, né, que são assistidas, fornecendo, essa colaboração é fornecimento de cestas básicas, né, para essas 72 famílias. Então elas são famílias cadastradas na casa e assim é feito esse trabalho na área social. Outro trabalho é a distribuição dos lanches, onde ocorre todo sábado à tarde, né, por volta das 17h30, 18 horas, o pessoal sai nas imediações do metrô Carandiru. E temos também o primeiro e terceiro domingo, né, uma assistência para as mães gestantes, onde também está sendo feito um trabalho aí das mães das famílias cadastradas. Então são esses os trabalhos da casa e vamos dar início aos nossos trabalhos nessa tarde. Eu convido todos a cerrar os olhos, a nos deixar envolver por esse clima, esse ambiente tão gostoso, preparado pelos espíritos maiores, pelos espíritos amigos dessa casa, que sempre estão presentes, nos banhando com essas bênçãos. Então vamos nos envolvendo com esse ambiente, com essa paz, com essa harmonia, e vamos deixando um pouco de lado as atribulações, os afazeres do dia a dia, as preocupações. E nesse ambiente de paz, de harmonia, nós vamos pedindo ao Pai licença para darmos início a esses trabalhos, pedindo sempre a colaboração desses entes, desses espíritos amigos que sempre estão aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando nesse trabalho, e contando sempre com a presença do Mestre, Mestre do Amor, que nos ensinou tudo o que seguimos. O nosso Mestre Jesus. Pois foi Ele próprio que disse, onde mais de um se reunir em meu nome, eu estarei no meio de vós. E sempre sabemos que Ele está aqui no nosso meio. Vamos também pedindo a intercessão de Maria, para que haja entendimento de tudo que vai ser ministrado nessa tarde, para que haja clareza nos nossos pensamentos e nós possamos levar esse conhecimento adiante para estudarmos, nos aprimorarmos e, por consequência, nos melhorarmos, para assim alcançarmos a nossa evolução. Sabemos que os caminhos da evolução é o estudo e a prática, através dessa prática do bem, da caridade. Então vamos nos harmonizando e vamos pedindo licença para iniciar. O texto de hoje é Reclamações e Queixas. Ele é do livro do Divaldo, né, pelo espírito da Joana de Ângeles, né? É o livro Episódios Diários, e é o item 37. Eu convido a Maria Rita, nossa irmã, para falar sobre esse tema. Pode deixar. Vai, Márcio. Bom? Tá. Pronto. Boa tarde a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Reclamações e queixas, como disse o Vladimir, livro Episódios Diários. São textos curtos, pequenos, como se fosse a todo dia episódios diários, nós estarmos lendo para que nós reflitamos um pouco antes de iniciarmos as nossas tarefas, qual a melhor maneira de iniciarmos aquela tarefa aquele dia.
Então, em João, capítulo 16, versículo 33, nós encontramos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, permanecei em Cristo e vencereis o mundo, o pecado, a morte e o inferno. Jesus não nos enganou quanto às dificuldades que nós enfrentaríamos em nossa senda evolutiva. Ele não nos enganou e ainda nos estimulou, ou seja, incentivou-nos a perseverar até o fim. Porque nas passagens que nós vemos de Jesus nos evangelhos, nós vemos que ele fala que lá haverá choro e ranger de dentes, não há pedra sobre pedra que não seja derrubada, enfim, que nós teríamos bastante dificuldade, mas que nós deveríamos perseverar até o fim. Na agitação das incompreensões do mundo, nós não devemos aguardar o reino do Cristo de forma imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo, perseverando até o fim. Todos nós reclamamos, isso faz parte da condição humana. A queixa ou reclamação, ela estabelece uma ligação imediata, direta com a insatisfação, com algo que nós não desejamos, ou que não está como nós desejamos, ou acontece como nós não queríamos que acontecesse. E aí, então, essa ligação direta com a nossa insatisfação. E por essa insatisfação, nós reclamamos, nós nos queixamos. A reclamação ou queixa, ela tem dois lados de uma mesma moeda. Em algumas circunstâncias, a reclamação ou a queixa, ela é um comportamento que permite assegurarmos um direito, né, os nossos direitos, que permite que nós nos defendamos ou que nós nos protejamos. É o que nós vemos um lado, né, como nós enxergamos as manifestações que ocorrem no país. De um direito que nós temos para uma proteção nossa, né, para nos defendermos de algo que não está de acordo com com o poder constituído, com aquilo que está no momento ocorrendo. No entanto, em outras situações, ou seja, o outro lado da moeda, com as reclamações nós podemos desenvolver um mecanismo de mau humor, de atitude negativa. E pouco a pouco isso se torna um hábito pernicioso para nós e para aqueles que convivem conosco. O processo do pensamento de reclamar, ele pode ser definido como para expressar dor, angústia ou descontentamento. Perfeito. Agora, isso faz sentido quando essa reclamação ou essa queixa ocorre ocasionalmente. Mas algumas pessoas fazem isso constantemente, a cada hora, a cada minuto. Ao que Joana de Ângeles nos diz, lenta, mas de maneira constante, vai lançando raízes na personalidade do homem, o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Desobediente, por que desobediente? Porque a obediência é o consentimento da razão. E o homem que não usa a razão, se deixa levar pelos seus instintos, é desobediente. E o indivíduo encontra sempre motivos para apresentar-se insatisfeito. Porque as coisas não ocorrem como nós queremos, como nós planejamos. Mas isso não indica que nós devamos permanecer insatisfeitos. Porque nós temos muita coisa para fazer. E coisa boa. Nós precisamos fazer. Então, é na doença, é no desemprego, é na tristeza, é no calor ou no frio, na chuva ou no sol. Em relação aos membros da família, em relação à dor no braço, a dor no joelho, o sol do meio-dia, tudo isso serve de pretexto para nos queixarmos, para reclamar.
E nisso se instala o vício da queixa no comportamento. E a pessoa se torna azeda, desagradável. Ela promove o pessimismo, aumenta a ansiedade, podendo, nas suas formas mais graves, emergir a depressão. Porque a expectativa é tão alta, nós queremos tanto de uma maneira assim, nossa, mas isso é maravilhoso. Calma, vai com calma, porque se a coisa não der certo, você cai em depressão. E é onde a pessoa tem aqueles picos, né? De êxtase, de expectativa, e depois não, desanima, não quero mais. Não era mais isso que eu queria. Então, quando é que a pessoa reclama, né? Quando ela está na saúde, tem pessoas que reclamam que quando tem saúde. Porque nem tudo, mesmo tendo saúde, nem tudo elas podem realizar, mesmo tendo a saúde. Precisam ser disciplinadas, regradas, que é para justamente não adoecer. As pessoas doentes reclamam porque estão doentes. As pessoas no trabalho reclamam no trabalho? Claro que reclamam. Ah, eu tenho um trabalho, graças a Deus, mas eu não tenho um computador que funcione, eu não tenho um código, o chefe, ele não me dá atenção, ou ele só me dá bronca, ele não me dá incentivo para que eu consiga trabalhar melhor. No desemprego, porque eu estou desempregado. Na alegria, tem pessoas que reclamam, na alegria, se queixam. Ah, porque só estou alegre agora, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai me deixar triste, né? O calor ou o frio, porque está muito calor, precisa mudar, está muito frio. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos parar de reclamar? O sol do meio-dia, então nós reclamamos, As expectativas pessoais não atendidas tornam-se um poderoso gatilho para a queixa. Se eu estou insatisfeita, pronto, pode contar que eu vou estar reclamando. Agora, o queixoso crônico, contumaz, aquele que se queixa sempre, se ele quer chegar a algum lugar, ele alimenta uma expectativa grande, um alto grau de expectativa, que o tráfego vai fluir como ele deseja. A pessoa com quem marcou uma reunião vai estar lá na hora combinada. A reunião vai ser edificante e gratificante. E o café da manhã que eles vão tomar antes vai ajudá-lo a raciocinar melhor. Agora, se alguma dessas coisas não acontece como ele planejou, como ele esperava, ele vai começar a reclamar sozinho. Vai reclamar, aí ele encontra a companheira ou o companheiro, e aí reclama. E aí eles vão se encontrar com os amigos, e lá ele vai também reclamar. Que dia horrível eu tive. Né? O trânsito estava terrível. A pessoa chegou tarde ao encontro. O café que tomei estava intragável. E para piorar tudo, não chegamos a acordo nenhum. Pronto. Quer dizer, todo aquele planejamento, toda aquela expectativa veio por água abaixo. E a pessoa reclama. Chegou, houve a reunião. Só que eles não chegaram a nenhum acordo. O café da manhã aconteceu, só que ele não pôde pensar, não pôde raciocinar melhor, porque ele estava horrível. Quer dizer, nós temos uma expectativa de que a coisa seja o melhor para nós. É lógico que nós temos que ter essa expectativa, temos que trabalhar para isso, para que a coisa seja melhor. Mas não dá para esperar isso em relação ao tráfego, ao trânsito, a tudo que nós temos. E a pessoa pode não ser tão disciplinada quando marca um horário, de não chegar na hora. Ele pode ter esse jeito de ser. E com essa reclamação constante, nós nos tornamos o quê? Amargurados, tristes. Mas tudo isso pode ser evitado se nós trabalharmos a flexibilidade do pensamento e aumentar a nossa capacidade de adaptação. O ser humano tem uma capacidade grande de adaptação, sim. Se adapta. Reclama, mas acaba se adaptando à situação. Por exemplo, em relação à reunião que ele marcou, que a pessoa marcou, saia mais cedo. Marca um determinado horário, mas saia mais cedo, porque nós temos que contar com a dificuldade do trânsito no metrô ou ônibus, enfim, nós contamos com essas dificuldades.
nós fomos a um casamento dia 14 de março. O casamento estava marcado para as 20 horas e 30 minutos. Às 21h15 ainda não tinha iniciado. Era o terceiro, era o último casamento que ia ser realizado, mas eram 9h15 ainda, 21h15 ainda não tinha iniciado. E aí, conversando com uma outra pessoa, reclamando da demora, porque, puxa vida, né, o horário. Não, aqui é assim mesmo. Eles marcam com 1 hora de antecedência. E a noiva tem que ficar, as noivas, elas ficavam nos carros dando volta. Porque não era o horário do casamento. Mas marca com 1 hora de antecedência, porque para dar tempo de todas as pessoas chegarem. Aí ele diz aqui assim: saia mais cedo, não espere tanto e nem com tanta expectativa. Tem um equilíbrio, né? O sol do meio-dia, ele é um incômodo. Das 11 horas da manhã, meio-dia e 1 hora, o sol tá terrível. Isso é uma realidade. Então, nós temos que pensar em uma solução para minimizar, né, essa situação. Por exemplo, eu venho durante a semana, na quarta-feira, eu venho aqui. Eu venho do serviço, do metrô. Então, eu venho andando, esse local, meio-dia, meio-dia e meia, quase 1 hora ou 1 hora, o sol ainda está a pino. Aí, o que eu fiz? É mais pesado, é incômodo, mas eu trago uma sombrinha. Se o sol estiver muito quente, eu abro o guarda-chuva, eu abro a sombrinha. Agora, tem pessoas também que usam chapéu para evitar esse sol, por causa da radiação, que está muito forte. Enfim, mas nós temos que encontrar uma solução para minimizar a situação. Já que eu tenho que ir nesse horário, não tem outro horário. Tem o horário da noite, mas assim, se eu não tenho outra oportunidade de vir aqui à noite, só à tarde, eu tenho que fazer o possível para solucionar essas dificuldades. Por quê? Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Porque, olha, se nós, dependendo de para onde nós olharmos e como nós focarmos a nossa atenção, nós vamos encontrar de tudo. Então, veja lá, se nós procurarmos um delinquente, nós vamos encontrar diversos malfeitores. Porque malfeitor não é só aquele que mata, enfim. Malfeitor é aquele que pratica um pequeno furto, é aquele que tenta burlar as leis, burlar as regras. Esse é um malfeitor. Então, se nós estivermos focados, preocupados em encontrar um delinquente, nós vamos encontrar vários malfeitores. Se nós buscarmos identificar uma falta, nós vamos achar diversas. Se nós estivermos no trabalho, por exemplo, ou mesmo em casa, e observarmos as pessoas, o nosso marido, os nossos filhos, se nós buscarmos uma falta, nós vamos encontrar várias. Porque as pessoas fazem aquilo que querem, não é só isso. É da melhor maneira que podem fazer. Não fazem como nós, mas fazem da melhor maneira que acham. Se nós fixarmos demasiada atenção a uma pedra na estrada, logo o solo estará empedrado aos nossos olhos, porque é só isso que nós estamos vendo. Quantas coisas boas tem, numa estrada? Ah, você vai ver só pedra? Não, peraí, tem árvores, ou tem as casas, ou tem construções bonitas, tem animais muitas vezes, então tem coisas boas. Ah, vou ficar prestando atenção só na pedra, então eu vou encontrar um monte de pedra. Vamos, ao contrário, nos aproximar do bem, mas procurando com vontade o bem, porque aí a bondade virá iluminar o nosso caminho. Então, continua dizendo Divaldo, né, Joana de Ângeles, estabeleçamos no nosso dia a dia o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las ou complicá-las quando se nos apresentem. Silenciemos o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance. E falando para ele, para que ele não perca tempo em reclamações. Isso pode ser falado em relação a nós, porque quantas vezes nós reclamamos também, nos queixamos. Então, em vez de nos queixarmos, em vez de perder tempo e energia na reclamação, vamos fazer o melhor que nós podemos. Vamos fazer da melhor maneira possível.
Ah, mas eu não vou fazer porque o outro também não faz. Mas se nós formos esperar o outro fazer, nós não vamos fazer nunca. Então, nós devemos evitar a reclamação e a queixa para o nosso próprio bem. Então, porque ficamos alimentando aquela expectativa, aquela insatisfação, remoendo aquilo dentro de nós, que não faz bem para nenhum de nós, né? Com o azedume, nós vemos tudo de forma negativa. E automaticamente nós nos tornamos o quê? Mártires. Nos tornamos vítimas das circunstâncias. Por quê? A hiena, né? A Lip and Hardy. Ó céus, ó vida, ó azar, porque tudo está errado. Né? Então, nós nos tornamos vítimas da situação, vítimas das circunstâncias, né? E nada dá certo para mim. Oh, por que nada dá certo para mim? Mas eu vou, vai lá e faz, não vai dar certo, não vai dar tempo, eu vou chegar tarde, eu não vou conseguir levantar cedo para ir. Fica difícil, fica muito complicado. O queixoso, normalmente, ele tem preguiça de modificar-se. E ele se compraz no pessimismo. Ele gosta de reclamar. Ele não quer tomar uma atitude, ele não quer mudar a coisa, ele quer não, vamos continuar reclamando. Né? Por quê? Porque nada dá certo, nesse planeta que está errado, o governo está tudo... Não, pera, faz alguma coisa. Não adianta ficar sentado reclamando, toma uma atitude, certo? Uma atitude positiva. Põe sol e beleza nas tuas paisagens. Porque nós podemos apreciar tanto a rosa como os espinhos que estão na rosa. Porque os espinhos estão no caule e são de proteção, servem de proteção à rosa. Então nós temos que pôr beleza nas nossas paisagens e verificar com alegria a rosa e os seus espinhos. Isso em relação a tudo. O mau humor, ele não modifica a vida. As nossas reclamações não acrescentam nos outros um só grama de simpatia por nós. Não adianta reclamar. Antes da queixa, vamos nos perguntar. Nós temos essa opção de perguntar para nós ainda antes. Por que eu sou levado a reclamar? Por que eu reclamo tanto? Apresenta uma situação para nós, olha, mas não tem jeito mesmo, olha, mas não vai dar... Meu Deus do céu, por que eu reclamo? Por que tanta reclamação? Se nós deveríamos agradecer. É benéfico para mim e para aqueles com quem eu convivo a reclamação? Está mexendo a cabeça negativamente. É necessário reclamar? Vai resolver a situação? Não. É simpático reclamar? Se não é simpático, se nada disso está bom, então não vamos nos queixar. Travemos nossa língua para reestruturar o pensamento e encontrar uma situação, uma alternativa mais viável e adequada àquela situação. Como nós falamos na quarta-feira, quando nós assistimos aquele filme Nosso Lar, o que Lísias fala para André Luiz, que vai reclamar? Ele fala, bebe água, um pouco de água, mantenha a água na boca, não engole, porque aí você não vai reclamar. Você vai ficar quietinho, vai esperar até você poder engolir, porque se você engolir antes, você vai engasgar. Se você colocar a água fora, vai ficar ruim para você. O bom trabalhador, ele valoriza todos os elementos colocados em seu caminho. Como respeita também as possibilidades alheias. Porque ele respeita o bom trabalhador, ele sabe que o outro não tem, ele sabe, ele não desdenha. Mas ele sabe que o outro não tem possibilidade, não tem condições de fazer como ele gostaria de fazer. Mas ele respeita as possibilidades do outro e espera. E dá a oportunidade para que o outro faça também. Porque se você vai fazer tudo, só você, porque só você sabe fazer, bom, então você vai ficar sozinho, que ninguém vai te ajudar. Se eu for fazer alguma coisa eu não faço direito, então você vai ficar sozinho, aí você vai reclamar, porque está sozinho e ninguém faz nada para te ajudar. Só que quando essa pessoa vai fazer, você acha que não está bem feito. Então você não é um bom trabalhador, né? Você não respeita as possibilidades do outro. O bom trabalhador, ele não depende das estações. Ele planta com o mesmo entusiasmo
as frutas do frio e frutas do calor. Ele é amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Como é? Como assim? Vamos supor na água, num rio, a água, numa corredeira, vamos supor. A água, nenhum toco no meio do caminho é obstáculo. Porque ela contorna e continua o seu caminho. Se nós observamos a natureza, vamos observar-lhe também essas lições. Porque a água, por exemplo, ela não para. Ela tem que chegar a um determinado local, ela contorna os obstáculos e continua. Nós não, nós paramos no meio do caminho e começamos a reclamar. Peraí, mas aonde você ia mesmo? O que é que você queria? Reclama. Não, porque, aonde é que você queria chegar? Ah, eu queria chegar lá, mas por que parou aqui para reclamar? Tem bom ânimo e encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Então, ela diz para nós, o Divaldo, a Joana, né? Quem sabe confiar e trabalha, sempre alcança a meta que busca. É uma orientação para nós. Certo? Realmente, né? Obrigado. E agora, então, é aberto aí para as perguntas, alguma colocação. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje o pessoal está meio desanimado. Vamos lá, o Márcio vai falar. Então, Maria Rita, eu queria que você comentasse um pouco. Você falou muito sobre o pensamento, a atitude, né, positiva e pessimista e otimista. Então, assim, queria que você comentasse essa atitude em relação à nossa mente também, né? A mente, porque a mente trabalha, né, geralmente, em favor do nosso corpo físico, ela comanda o nosso corpo físico, né? A mente, né, que é o espírito, né, mas dá ordens, né, para o corpo, e também ela tem uma ação no exterior, né? Ela movimenta. As nossas atitudes, sim. Né, a nossa atitude. O que Jesus falava sobre a fé, por exemplo, que às vezes é difícil até de entender, de tentar, mas a fé, né, Jesus falou, ela movimenta não só o interno, mas ela movimenta a vida exterior. E tudo isso tem relação com o que você falou, o otimismo e o pessimismo, aquele que já está movimentando. Então eu queria que você falasse essa relação, né, nós temos com que a mente e com a fé uma também. flexibilidade, desenvolver uma flexibilidade do pensamento. Por que nós somos negativos? Por que esse mau humor? Por que esse pessimismo? Porque as coisas não ocorrem como nós gostaríamos que ocorressem. Mas tudo na vida, na vida é movimento. Tudo acontece da melhor maneira que tem que acontecer, para que nós possamos alimentar o nosso corpo, como você mesmo falou. A mente trabalha a nosso favor, para que nós busquemos o equilíbrio. Certo? Sempre. E nós, com esse pensamento, com esse pessimismo, com esse mau humor, nós só nos alimentamos do quê? De coisas que não fazem bem para nós. Por isso que essa expectativa, a auto-expectativa de que as coisas vão dar, mas a gente não trabalha para isso. E as coisas não ocorrem como nós esperávamos, nós, em vez de trabalharmos, de flexibilizarmos o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, e nos adaptarmos àquilo que aconteceu, era aquilo que tinha para o momento, o que nós temos para o momento. Então, aí sim, você não se adapta, você não é flexível, o seu pensamento, e você se torna insatisfeito. E essa insatisfação só faz mal para você. É isso que você queria que eu falasse? Não é? Porque nós temos o bom trabalhador, ele desenvolve, ele trabalha essa flexibilidade do pensamento, porque é você que comanda. Tudo bem que é o espírito, mas é você, o espírito, que comanda tudo. Então, se você tem essa opção de perguntar antes, por que eu reclamo tanto? Por que eu não tomo uma atitude? Por que eu não alimento os meus pensamentos com coisas positivas? Por que eu me ligo só nas coisas ruins? Por que eu estou focada só nas coisas ruins? Se eu preciso do bom humor, mesmo nas situações de doença,
Não é isso? O otimismo, o pensamento bom, atrai coisas boas. Então, fala assim, não, eu já estou... Porque o remédio, ele faz... Quanto por cento dele faz para melhorar? 10%. 10%. Os outros 90% são o nosso pensamento, a nossa disposição em melhorar, em ajudar o nosso organismo. Então, é uma questão de nós refletirmos o que é que faz bem para nós. É o positivo ou o negativo? O bom humor ou o mau humor? Às vezes a gente reclama também do bom humor. Que as pessoas, nossa, mas ele é bem humorado. Meu Deus, tudo ele tá rindo de quê? Nós reclamamos, mas aí é uma questão de educar o pensamento, sim. De flexibilizar o pensamento, se adaptar. Reclama. Se você tiver num grupo de pessoas muito para baixo, tem um bem humorado, o pessoal reclama. Grupos de trabalho já existe muito. Geralmente é o que você falou na palestra, né? A pessoa bem humorada, você vê a pessoa e você gosta, né? Ela dá simpatia, né? Assim, a maioria dos casos, estamos falando uma exceção, né? Não, que ocorre. Incomoda. Aliviar o clima. Mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam. Não aceitam. Não, e mesmo tem pessoas que são muito festeiras. Isso incomoda. Para que tanta festa? Meu Deus, eu quero dormir, e a pessoa está cantando, está falando alto, às vezes não é nem cantando, mas conversa. Não se encontram sempre, quando se encontram nessas ocasiões. Aí quer colocar o papo em dia, e aí conversa, e fala, e dá risada, e conta piada. Incomoda. Porque não está de acordo com... Tudo bem, você pode ser alegre, mas enquanto não me atrapalhar, porque eu quero dormir. Infelizmente Então, Maria Rita, o que nós temos que fazer é pedir a Deus discernimento para avaliar todas as situações. O que acontece? Extrair sempre as coisas boas de qualquer situação. É isso? Exatamente. Seria mais ou menos essa ideia? Então, analisa se está acontecendo é porque tem um motivo. E qual o motivo que levou isso a acontecer? Exatamente. E a gente tem que tem que flexibilizar o pensamento. Então, é pedir a Deus o discernimento para que você consiga analisar e tirar as coisas boas de tudo que acontece. Exatamente, porque o mau humor, o pessimismo, só faz mal para nós. É por isso que nós temos para aqueles que estão à nossa volta. As famosas doenças do IT, né? Rinite? Irritite. Fica irritado com tudo. Irritite. Labirintite, não sei o que, os ites da vida. Tudo que acaba com it é trabalhoso. Psicológico é difícil, você tem que trabalhar, tem que modificar. É crônico. Aí nós vamos trabalhar com isso. Então, pedir a Deus, né, discernimento. E analisar e entender que tudo que vem, nós sempre temos que ter coisas boas de tudo que aparece. Jesus não nos enganou quanto às dificuldades que nós teríamos que enfrentar. Né? Então, por que nós reclamamos? Homens, por que reclamais ou por que lamentais tantas coisas que ocorrem, né, sobre a vossa cabeça, se você não fez nada para mudar? Eu acho que é Lamennais que fala no Evangelho. Por que reclamar por algo que nós mesmos fizemos? Não hoje, talvez, mas em outras existências, ou mesmo hoje nós tomamos atitudes e depois nós reclamamos. Por que nós vamos reclamar sobre aquilo que nós mesmos amontoamos sobre nossa cabeça? Então vamos trabalhar, procurar o que tem de melhor na situação. Tem vezes, né, que não tem nada de melhor, mas mesmo assim, aquilo que não tem remédio, remediado está. É aquilo que tem para hoje. E o que é que nós podemos fazer com aquilo que nós temos hoje? Nós não falamos aqui da expectativa que nós devemos ter. Uma boa expectativa, como o Márcio perguntou, nós temos que ter só nós temos que ter equilíbrio até nisso, para não esperar demais
né, só o teu equilíbrio para ver, o discernimento, para ver o que é que nós podemos esperar. Mas que nós temos que ter esperança, sim. Nós temos que ter fé, sim. Chico Xavier, naquele calendário que tem aqui na casa, no dia de hoje, está dizendo que, como a vida é bela, uma folha de uma planta vista com os olhos da fé é uma página tão bela quanto Shakespeare. Chico Xavier falando isso. A fé é importantíssima. Não dá para explicar a fé, como o Márcio estava falando, mas nós temos que ter fé, sim, porque uma planta é tão bonita, né? É. Tão bela como uma página de Shakespeare. E outra coisa que você colocou bem no texto é aquela coisa, quando você persiste demais na reclamação, né, isso você pode ver existe um grupo aí na internet, a situação que a gente está fazendo no país, né, passando. Eu sei que nós estamos num momento aparecendo corrupções, roubos, tal, isso revolta realmente aqueles que são honestos. Mas existe um grupo que se auto-intitula Revoltados Online, né, aí na internet, eles reclamam tanto que acabam sendo chatos. Né? Porque, na verdade, eles não estão reclamando a situação. Para fazer também. Eles estão reclamando porque o candidato deles não foi o vencedor. Né? Então, eles querem trocar à força o candidato. Então é mais ou menos isso que você falou. Não foi do jeito que eu quero, então eu me revolto e fico reclamando o tempo todo. Né? Porque, sei lá, existiu o candidato B e ganhou o candidato A. Então, eles não querem. Eles querem que o candidato B tome o poder. Nós não somos flexíveis, né? Ou isso daí é não aceitar, né? O que você falou. Não aceitar as condições, e acaba se tornando chato, né? Porque eles só falam nisso o tempo todo. É um grupo que se reúne e eles ficam falando nisso o tempo todo. Eles não têm. Parece que esquecem famílias, esquecem tudo e ficam só nesse assunto. Quando eu era pequena, a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia com os colegas. Acho que, provavelmente, né? Quem é que gosta de perder? Mas eu não queria perder no jogo. Então, mas aí depois eu tomei uns tapas naquele dia do meu primo, porque eu estava perdendo, aí eles tirando sarro, brincando, que não sei o quê, eu falei, se eu não estou ganhando, ninguém vai ganhar. Misturei todas as cartas. Nossa, mas eu apanhei tanto, mas tanto. Porque não é assim. Você tem que aprender a ganhar, a perder e a ganhar, para justamente você ser flexível. Porque senão você vai acabar perdendo sempre, apanhando. Fala. Então fala de lá a pergunta. Fala o que é a pergunta. É grande. É do Lourenço. Isso aqui, chega, se eu falar de lá, chega aqui? Não. Então pega aí. Ele faz um comentário grande, né? E cadê? Ele foi pegar? Foi. Lourenço, você que está no Maranhão nos acompanhando, paciência que nós vimos que tem uma pergunta, só estamos com problema na impressão. Aguarde aí que você será atendido. Espera aí, Márcio. Tem. Enquanto a gente pega a pergunta aqui, existe o otimismo e o pessimismo. Existe a alegria e a tristeza. Eu não sei se existe um São dicotomias, né? Que para nosso aprendizado existe a noite e o dia. Então, alegria e tristeza. Você acha que o otimismo e o pessimismo também pode ter a ver com coisas do cérebro? Por exemplo, a alegria e a tristeza, o cérebro ele produz determinadas substâncias. Será que dizem que a depressão otimismo não é só um estado de alma. Tem falta uma substância no organismo. Eu não sei. Endógena. Falta alguma coisa, alguma substância no. Então, você falou que o otimismo e. Perdão, Márcio. Assim, se você já tem uma tendência, já nasce com aquela tendência de ser alegre ou de ser triste, é isso? Existem os dois tipos. A pessoa que pode entrar nesse estado por um motivo espiritual, né?
ela se deixou levar para aquela situação. E existe aquela que, com todo o preparo espiritual, ela pode viver essa situação. Isso tem um nome, a depressão endógena. Ela depende mesmo do corpo físico. A pessoa, por algum motivo, ela tem na constituição física aqueles déficits de determinados neurotransmissores e ela vai ter a depressão mesmo, dependente do preparo espiritual dela. Mas como somos nós, os espíritos, que comandamos essa situação, ou melhor, porque o que é bom para mim, se eu já tenho essa tendência à depressão endógena, que só depende do corpo físico, e eu sei que isso não faz bem para mim, não só a depressão, eu digo antes de se chegar à depressão, essa tristeza, esse pessimismo, isso não faz bem para mim, esse negativismo. Então, qual é a minha, ou qual é o que eu preciso fazer, eu, o espírito, temporariamente reencarnada? Cuidar do corpo e da alma. Isso, e procurar ver o melhor em todas as situações. Nesse caso, ele vai precisar da medicação, mas de maneira alguma esquecer dos valores do espírito, né? Exatamente. Porque só tratar o corpo físico também não vai Então precisa ter adiantar. uma flexibilização do pensamento. A pessoa precisa desenvolver essa flexibilidade. Porque ninguém, como disse o Márcio, acho que a semana passada, né? Ninguém nasceu para dar errado. Não foi isso que você comentou? Que por mais que eu tenha essa tendência, se eu tenho essa tendência, é sinal de que eu estou tendo a oportunidade de modificar. Tem momentos que você não segura, não consegue, né? Mas a partir do momento que isso é uma escolha, uma questão de escolha, você pode aceitar, escolher o melhor. Não é? Não é mais ou menos por aí? Não adianta você ficar também, como o Vladimir falou, quanto mais você insistir nessa situação, vai ser pior para você. E o que Jesus disse para nós? Persistir até o fim. Até porque na palestra passada a gente falou muito de genética, né? De herança hereditária e tal. Por isso que ele perguntou do cérebro, se o cérebro influi nisso. Não é o cérebro. Então, aí justamente essas medidas positivas, elas são profilaxias. Ou profiláticas. Profiláticas, né? Para uma próxima encarnação. Se a pessoa agora já. Não, eu digo assim, essas doenças, essa depressão endógena, geralmente ela é fruto de um passado que não foi... Exatamente. Né? E qual então, é uma sequência, agora? né? Se nós nos entregarmos e fizermos na próxima, a gente vai vir com uma depressão endógena. Então, vamos trabalhar vamos trabalhar para a coisa ficar, né? Isso aí. Pode ler. Minha letra é uns garranchos maravilhosos. É letra de médico. Boa tarde a todos, um abraço a todos, a Paulinha, a Lourenço, a Vlad, a Rita, a todos da casa. No texto diz instintos agressivos, no que concordamos. Todo ser humano traz latente o germe da irascibilidade. Foi o que o Márcio colocou isto é, também. Da violência, e se manifesta desde que surjam fatores que o predispõem e que lhe dão origem. Você acredita que só a educação espiritual poderá suprir a educação tradicional? Suprir a educação tradicional? A educação não é uma coisa só? Eu também não. Não, peraí. Da educação espiritual. Ou seja, a educação escolar? Isso. Não, a educação vem de casa. Fica difícil para você entender a educação, vem de casa. Na escola, o que ocorre é a orientação. A educação vem de casa. Então, voltando nisso, a educação espiritual, ou seja, você educar de uma maneira dentro dos padrões legais, não dá. Supriria? Não, educação é uma coisa só, né? Agora, você tem aquela orientação espiritual, vamos supor, em casa. A mãe percebe quando consegue perceber essa tendência do filho a ser negativo, porque às vezes
de criança já apresenta essa tendência. Então, qual devemos orientar? Para que ele seja, ou o que eu falei quando eu era pequena, que eu não queria perder. Quer dizer, eu tinha que aprender, então como? Apanhando? Né? Não é. Eu deveria ter essa possibilidade, essa educação espiritual, para que nem tudo na vida eu vou ganhar. Nem sempre todas as minhas atitudes eu vou ganhar. Esse deveria ter. Agora, se a orientação, a educação espiritual não veio a contento, não pegou essa minha parte de não querer perder, de só querer ganhar. Se não tive essa orientação, eu vou aprender apanhando. Mas você vê hoje... Ou não. Ou então, como ele disse, dos instintos agressivos, porque o homem é desobediente, é indisciplinado. Né? E ele se deixa levar pelos seus instintos agressivos. Porque se ele usasse a razão, ele não permitiria essa agressividade, essa coisa que você ainda tem, esse instinto agressivo. Você usaria a razão, né? Para justamente tomar atitudes que estão de acordo com aquilo que você pode e com o que é melhor para você e para os outros. Não sei se eu respondi. Mas é mais ou menos isso. Você não consegue separar, porque se você separar, por exemplo, existe, principalmente hoje, está tendo muita tendência, né, a certas seitas, coisas, recrutarem muitos jovens, principalmente europeus, e você vê que são de famílias que devem ter dado uma educação tradicional, normal, para os seus filhos. E você vê que são jovens de 15 a 18 anos, são recrutados por seitas violentas para praticar e aceitam aquilo. Então, talvez faltou educação espiritual. Por isso que uma tem que estar ligada à outra, não dá para separar. Então, uma não supre a outra e nenhuma pode ser trocada. Agora, os instintos que nós ainda deixamos vir à tona falta a educação mesmo. Educação espiritual, educação tradicional, precisa mesmo, porque o instinto, você vai fazer por instinto de sobrevivência, você vai querer fazer as coisas da maneira que você, para satisfazer o seu, né, para se satisfazer. Só que nós não somos, nós não podemos ser egoístas. Devemos trabalhar para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. É isso, mais ou menos? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então, a pergunta dele seria essa: se a educação espiritual vai suprir a educação tradicional. Irá suprir. Não, eu acho. Não, eu acho que não. Você tem que ter as duas. Só dos dois. Se você não tem um, você vai aprender do outro jeito. Oi? Então não existe essa condição de um suprir o outro. Pelo menos no meu entendimento. Para você seguir as leis de Deus, você precisa seguir as leis dos homens. Então não tem como você separar. São dois momentos, duas situações diferentes. Você é espírito temporariamente reencarnado. Então você está aqui no mundo sem ser do mundo. Você tem que viver da melhor maneira possível, seguir as leis, seguir as regras, ser disciplinado, não deixar se levar pelos instintos. Né? Mas aqui, se você não tem a orientação espiritual, fica mais complicado, fica mais difícil. Mas se você puder aliar os dois, a educação, a material e a espiritual, melhor. Mas se você já é um passo. Se você tiver a educação aqui tradicional, você vai ter a educação espiritual, porque uma é consequência da outra. Você vive bem aqui no mundo, você segue a razão, você se pauta pelo que você tem de melhor. Esse é o ideal. Se pautar pelo que tem de melhor, observar as melhores coisas, a beleza da natureza à sua volta, observar a natureza, que ela ela chega onde ela tem que chegar, ela não para no meio do caminho para reclamar. E que, poxa vida, esse toco está no meio do caminho? Não, ela não para isso. Nós, com o raciocínio, com a reflexão, nós ainda paramos para reclamar. Eu acho que é por aí. A gente não deve
deixar de seguir a educação tradicional, não evitar as reclamações, evitar de perder tempo com reclamação e fazer o que nós temos de melhor. Eu acho que Jesus, nos 2 mandamentos dele, ensinou tudo, né? Que seria amar a Deus, né? Acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Então, mesmo que você esqueça o espiritual e faça, como você disse, só a segunda parte, a partir do momento que você ama o próximo e coisa... Então, seria assim, tem pessoas que não têm tanta clareza espiritual, né? Se dizem até ateus, né? Mas se ele seguir essa máxima de Jesus, né? Que é fazer ao próximo que ele não... Sim, é por isso que dizem... Próximo, então, já estaria feito, porque ele estaria seguindo. Né? Exatamente. É por isso que dizem que não importa tanto a religião. É importante que o homem tenha religiosidade. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Independe da religião que ele siga. É isso aí. Então, muito obrigado, Maria Rita. Agradecemos aí. Vamos dar continuidade. Só deixar aquele... Então... Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. E agora, então, eu convido todos novamente a cerrar os olhos e a vibrar. Vamos vibrar pelos nossos irmãos, doentes do corpo e doentes da alma. Vamos vibrar por aquele irmão que está acamado, à espera de um bálsamo para a sua dor, para que realmente ele se sinta agora abraçado por nós. Essa vibração traga-lhe um conforto, uma melhora no seu estado, e se for do seu merecimento, até a cura. Vamos abraçar também aquele irmão que transgrediu tanto as leis humanas como as leis divinas. Ele está nos presídios, nas cadeias públicas. Que ele também reveja as suas atitudes e retorne ao nosso convívio. Vamos vibrar pelos irmãos moradores de rua e principalmente por aqueles usuários de droga. Que esses irmãos estendam a mão, peçam ajuda, pois essa ajuda virá e com certeza irá transformar a sua vida, que hoje está tão caída, tão para baixo. Ele irá se reintegrar à sociedade e irá vencer. Vamos vibrando pelos idosos, às vezes tão sozinhos nos seus lares ou nos asilos, à espera de uma visita, de uma conversa amiga. Vamos vibrar por uma melhora geral. E também vamos vibrar pelos dirigentes dos países, para que haja mais paz no mundo, mais amor e compreensão, para que em todas as decisões esses dirigentes sempre levem Deus e principalmente a bandeira de Jesus, que é o amor, em suas decisões, para que possamos viver em paz nesse planeta que nos acolhe. Vamos vibrando por nossos lares, com aqueles que convivemos, para que haja realmente paz, entendimento e harmonia ali. Para que mães e filhos, pais e filhos, marido e mulher, irmãos, todos possam realmente conviver de uma maneira fraternal e amiga. E aproveitando esse ensejo, que amanhã é o dia da Páscoa, né? Que todos nós consigamos entender o significado da Páscoa e realmente nos renovemos, tratando todos com muito mais amor, com carinho e compreensão, para que nós possamos, onde passar, deixar lastros de amor e de harmonia, para que consigamos realmente colocar em prática tudo o que aprendemos
e vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo, né, a semana que tivemos, todo esse entendimento, o estudo, e vamos pedindo licença para encerrar a reunião de hoje, essa primeira parte, que é a palestra, e vamos dar continuidade à aplicação dos passes. Boa semana a todos, muito obrigado, aos amigos também da internet, muito obrigado, e até sábado que vem, onde retornaremos com um novo trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.